A gente esperava até hoje, né, Di, que tivesse alguma novidade. Essa representação ainda nada. Lembrando que a janela abre no dia 10, né? Então, assim, tem um tempo. Mas eu achava, juro, que tivesse alguma coisa mais encaminhada, né? Mas acabou não acontecendo, o time se reapresentou. Você vai ver cenas aí da reapresentação do Cruzeiro, mas com novidades boas no que diz respeito ao departamento médico. Isso, pois é. Primeiro, boa tarde, né, Di, pra você, Seabra, Lelhão, todos que nos acompanham. A gente tinha, claro, essa expectativa que o Cruzeiro pudesse apresentar alguns reforços, não foi o que aconteceu, pelo menos até aqui, né? Tem um tempo, claro, o Cruzeiro até o início do Campeonato Brasileiro, e aí quando de fato o Cruzeiro encaminha aí essa reta final da temporada, mas isso ainda pode acontecer, assim como outros jogadores. A gente vê aí, para quem nos acompanha pela live aí, o Gamarra passando por ali, era um dos jogadores que a gente imaginava que até pudesse deixar o Cruzeiro, né? Ele, Lautaro teve anteontem, né? A gente falou do interesse do Santos, possível interesse do Santos, o Santos até negou isso, o Sport também tinha interesse, mas aí tentou algo na linha do empréstimo, né? E aí não interessa o Cruzeiro não quer emprestar o Lautaro. Então, negociações podem acontecer, mas a turma toda permaneceu. O Rodriguinho também tinha a expectativa que pudesse deixar o Cruzeiro, mas permanece, tá treinando bem. Hoje reapresentou a turma, mas alguns jogadores até faziam esse trabalho, né? Sim. Japa, por exemplo, aí para falar exatamente desse departamento médico que você citou, né, o Japa ainda não jogou esse ano, tava com problema físico, e aí antecipando essa volta para que ele possa ter um segundo semestre sem lesão, né? Claro. E aí reforçando um pouco mais essa parte física. O Lucas Silva também já treinava desde o início da semana. O João Marcelo e o Matheus Henrique são outros dois jogadores que ainda não foram liberados para todas as atividades, né? O Matheus Henrique num processo mais avançado de recuperação. A expectativa é que ele possa voltar ainda nesse mês, né? Aos trabalhos. Então o João Marcelo é um trabalho um pouco mais demorado, é o jogador efetivamente no DM mesmo. É o João Marcelo o único jogador do Cruzeiro. Aos poucos o Cruzeiro vai chegando nos trilhos, né? Para poder voltar a tentar, nessa segunda parte do Campeonato Brasileiro, seguir na parte de cima da tabela. Respondendo à nossa pesquisa, Rafa, para você, lógico que ainda não aconteceram as contratações, mas a gente obviamente acredita na palavra do Pedro. Ele diz que são 2 atacantes lá de campo, mais um zagueiro e tudo mais, além desse grupo que o Cruzeiro tem, já aí mais inteirado, né, no trabalho do Leonardo Jardim, bem no Campeonato Brasileiro, tem as oitavas da Copa do Brasil. Como é que tá a sua expectativa? Alta, média ou baixa? Tá alta. Eu acho que né? Para um time que tá na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, se ele não tiver expectativa de brigar pelo título, aí a gente acho que pode zerar o campeonato e começar de novo, né? Tem que ter... claro que o Cruzeiro tem um elenco, na minha opinião, inferior a Palmeiras, Flamengo, mas tá na parte de cima da tabela e tem que sonhar sim com o título. Tem um bom elenco também. O Cruzeiro mostrou contra esses 2 times que eu citei, por exemplo, que dá para ganhar, e jogou de igual para igual, jogou melhor, né, do que Flamengo e Palmeiras. Então dá para sonhar com o título sim. Não dá para deixar de sonhar. O torcedor também está empolgado, e claro que isso tudo acaba entrando em campo, né? Essa empolgação também leva isso para o jogador, e o trabalho do Jardim acho que é o grande destaque, né, desse Cruzeiro no início do Campeonato Brasileiro. Então dá para sonhar, e minha expectativa é alta. Daniel, dá para que o torcedor tenha essa expectativa alta que o Rafa tá falando, ou você acha que é médio, tipo assim, vou conquistar? Porque o grande objetivo do Cruzeiro é a vaga da Libertadores o ano que vem. Mas dentro de tudo que tá acontecendo, você acha que a expectativa pode ser alta? Sim, a expectativa do torcedor é altíssima. O Cruzeiro não chegou no segundo lugar do Campeonato Brasileiro de paraquedas, né? Não chegou lá, não caiu lá, sabe-se lá como, não. O Cruzeiro vem com um futebol consistente, o time entendeu o que o Leonardo Jardim quer. A parada, para mim, pro Cruzeiro, ela foi prejudicial. Eu acho que se o Cruzeiro vinha num embalo, mantendo uma sequência muito boa, e aí vem essa parada, a gente não sabe como vai voltar, né? Vai manter o embalo que estava antes? Vai dar uma parada? Vai sentir esse tempo parado? Acho que não, né? O Cruzeiro vem muito bem, o time tá muito certinho, muito organizado, tanto que a gente vê. O Cruzeiro não precisa contratar embaciado, não precisa trazer 1 milhão de jogadores, o time tá bem azeitado, tá bem alinhado, não tem muita necessidade de muita contratação. Então, a expectativa é alta. Cruzeiro na Copa do Brasil é o maior campeão, ou seja, tem uma história enorme. História não entra em campo, mas faz parte também, né?
O Cruzeiro tem uma tradição muito grande com Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro tá aí em segundo lugar, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, da forma como ganhou. E o time tá do jeito que tá, não perdeu nenhum jogador, aliás, pelo contrário, vai ganhar reforços. Então acho que a expectativa sim é alta e ela tem que ser alta sim. O Cruzeiro tem que mirar sempre lá em cima. E você, Lélia, a expectativa é alta, a gente tem que esperar um pouco para ver em que situação o Cruzeiro tá voltando, ou você acha que o torcedor pode aí pensar mais alto? Não, agora é o seguinte, né? O campeonato ele acaba sendo outro também, né, Dimara? Quem estava mais enfraquecido claro. Vai tentar se reforçar e tudo mais. Agora, a expectativa tem que ser de continuar brigando pelo título. Nesse momento, mesmo tendo um jogo a mais, ele tem a mesma pontuação do líder, né? Que é o Flamengo com 24 pontos. Abriu 1 ponto para o Bragantino, que tem o mesmo número de jogos, e 2 pontos a mais para cima do Palmeiras, que, aliás, foi contra quem o Palmeiras fez o seu último jogo no Brasileirão, foi justamente aqui contra o Cruzeiro. Então a expectativa tem que ser altíssima, o time precisa voltar com o mesmo desempenho físico, técnico e tático que teve nestes 12 primeiros jogos da competição, e aí agora é jogar e principalmente, né? Você não vai ganhar o campeonato dos jogos contra o Flamengo, contra o Palmeiras ou no Clássico. Você não pode desperdiçar pontos para equipes da parte de baixo da tabela, principalmente. E no último jogo, claro, né, as circunstâncias foram totalmente desfavoráveis e o Cruzeiro deixou 2 pontos para trás contra o Vitória lá em Salvador. Mas pelo que a gente viu até aqui, a probabilidade de lutar pelo título é altíssima, sem dúvida alguma. O Alexandro até tá falando aqui pelo youtube.com/@otempoesportes. Dê seu like, mande mensagem, responda a nossa pesquisa. Ele está dizendo que esta parada é para todos, não vai atrapalhar o Cruzeiro porque ele vai enfrentar times que também estavam parados. Lembrando que a 13ª rodada, né, ela não tem as equipes que estão no Mundial. Então o Cruzeiro pode ter a chance até de assumir a liderança. Ô, Dimara, Oi. Mas não é, a parada é para todo mundo, mas as equipes que estavam fracas, elas vão se reforçar também. Vão se reforçar, com certeza. E o campeonato, ele fica diferente. É só a gente pegar os últimos exemplos aí, principalmente do Botafogo de 3 anos para cá. A partir da chegada do Textor, o time no segundo turno ele sempre foi outro. Exatamente. Em 22, 23 e 2024. Claro. Então a gente tem que ficar muito atento a isso aí. É um movimento de mercado, né? A parada é para todo mundo, mas cada um vai sentir de uma forma, né? Sim. Não tá todo mundo igual ali, parou, é prejudicial ou é bom para todo mundo. Tinha time aí que tava custando a se acertar. Aí dá uma tranquilizada, agora vamos treinar, beleza, pode voltar de outra forma, mesmo sem ter reforços, né? O time pode entender ali o que o treinador tá querendo. Para mim, especificamente falando em relação ao Cruzeiro, o Cruzeiro vinha no embalo. E aí, de repente, para tudo. Vamos ver como vai voltar, mas claro que a parada é para todo mundo, mas uns sentem mais, outros sentem menos. Uns vão voltar de uma forma como não estava antes da parada, outros vão voltar diferente. Então, eu acho que é ruim pro Cruzeiro, sim. E o Claudinei tá dizendo, eu acho que o Cruzeiro não vai nessa pegada até o fim. Ele acha que vai chegar uma hora que deve ter uma queda, mas isso é normal. Isso é normal no campeonato de pontos corridos, né? Mas óbvio, né, que neste momento que a gente pode dizer que o torcedor pode esperar mais, né? O Daniel Santos está dizendo que ele apega ao exemplo de 13 e 24, que tiveram paradas também e o Cruzeiro estava voando, segundo ele, né? A gente até fez uma matéria sobre essas paradas, o que interferiram no Cruzeiro, tem lá no tempo.com.br, vai lá que você tem todas essas campanhas que interferiram ou não aí no retrospecto do Cruzeiro. A gente tá com uma arte aqui para vocês verem todos os jogos. A gente já mostrou isso aqui, mas é legal que o torcedor agora, né, voltando, com o Cruzeiro voltando e tudo mais, ele veja os compromissos, a agenda do Cruzeiro para o mês de julho, quando o Rafa Nobre estará de férias. Todos os jogos que ele não vai estar aqui com a gente do Cruzeiro. Vamos ver aqui, então, a agenda do Cruzeiro para julho tá movimentada, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, tem, claro, os amistosos lá no Espírito Santo, né?
Então tá aí, ó. Dia 3 já começa, né, Rafa? Começa. E aí o duelo contra os argentinos, né? Dia 3, o jogo contra o Defensa e Justiça. Depois o Banfield, né? Entrou quase na última hora aí nessa Vitória Cup. Dia 6, a gente já falou, mas não custa reforçar, né? Sim. Não tem um vencedor, não tem um grande campeão desse torneio. É mais ou menos como foram os amistosos do Cruzeiro no início do ano lá nos Estados Unidos. E aí depois começa o Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Grêmio no Mineirão, dia 13. E aí com essa possibilidade que a Adi levantou, né? Mais uma vez o Cruzeiro com a chance de assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. Uma vitória garante o Cruzeiro, já que tá na frente do Red Bull Bragantino também, que poderia... caso o Cruzeiro tropeçasse e assumir essa primeira colocação, então com a chance o Cruzeiro de assumir a ponta do Brasileirão no jogo contra o Grêmio. Depois na sequência o Fluminense, dia 17, o Juventude no dia 20, o jogo contra o Fluminense no Maracanã, o Juventude mais um gaúcho no Mineirão no dia 20, e aí o Corinthians no dia 23. Depois no dia 27 tem o jogo contra o Ceará e a Copa do Brasil para encerrar o mês de julho e minhas férias no dia 30 de julho também no Mineirão. Tá aí, então, a agenda do Cruzeiro em julho é muita coisa, hein, Zé? E até o final agora do faz ano, parte, acabou. Até o final do ano, se for se classificando na Copa do Brasil, vai ser isso aí, né? Sim. Tem muita escapatória, não, né? O Cruzeiro ainda tem um respiro aí no meio do caminho que não tá na Sul-Americana, né? Sim. Uma semana ou outra vai ter uma semana de folga aí, que serão semanas de Libertadores, Sul-Americana e tal. O Cruzeiro não estará, mas é o calendário brasileiro é esse. Já é complicado. Com o Mundial de Clubes da FIFA no meio do caminho, complicou mais um bocado, né?